raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um Roda e Avisa. E... cadê o René? O René sumiu. Não, Picabu. Essa brincadeira do Picabu funciona com crianças de quanto? Até 2 anos, porque a hora que o adulto desaparece, elas acham que o adulto sumiu. Na verdade, essa mesma postura aparentemente contaminou a maneira como a gente vive, sobretudo vive nas cidades. A origem deste post aqui foi um comentário que eu fiz ontem sobre uma perua Kombi que sistematicamente, todo final de semana, ela passa pela rua fazendo o quê? Roubando o lixo reciclável. O lixo reciclável, ela passa e rouba. E aí muitas pessoas falaram, puxa, mas se é lixo, isso é roubo? Aí eu falei, de uma certa maneira sim. Aí o outro falou, não, mas olha, se o cara está prestando um serviço, está levando o lixo embora, a questão é a seguinte, não é fazer o lixo desaparecer. Fazer o lixo desaparecer faz lembrar a minha avó falecida, que talvez por ter vindo de uma geração que conviveu com escravo liberto, etc. e tal, toda vez que ela riscava um fósforo para acender o fogo, ela apagava o fósforo e jogava para trás. Por quê? Porque o fósforo ia sumir? Não, porque ela imaginava que alguém ia pegar. Né? Ela não se preocupava aonde que esse fósforo ia parar, porque tinha alguém para limpar. Voltando para a história do lixo reciclável, o que acontece é o seguinte, a maior parte dos, 10, 15, 20 milhões de cidadãos dessa cidade não tem ideia do impacto que é o lixo que eles geram e do que está sendo criado para tentar gerenciar isso de uma maneira um pouco mais sustentável. Isso quer dizer o quê? Coleta do lixo reciclável, você tem cooperativas onde pessoas carentes ganham lá um troco para ajudar na separação disso, depois isso é destinado, isso é reciclado. A gente tem uma taxa altíssima, uma taxa recorde mundial de reciclagem de alumínio, né? Então existe aí um fluxo que foi desenhado a partir do momento em que eu pego o meu lixo reciclável, separo e coloco lá fora. Quando vem uma perua Kombi clandestina, eu não sei o que ela fez com isso. Tá? E eu vou fechar os olhos, porque longe dos olhos, longe do coração. Não, na verdade essa história para mim está servindo de pretexto aqui, nesse exato momento, para uma questão maior, que é a bendita questão do impacto. Eu me lembro quando eu fui para a Singularity University em 2011, fui uma das primeiras turmas. Né? Hoje todo mundo gosta de ir, todo mundo vai e tal. Mas eu lembro de ter ficado encantado com uma frase que tinha na parede, que era assim, como provocar impacto em 1 bilhão de pessoas usando tecnologias exponenciais. Pois bem, eu me associei, me certifiquei como consultor exponencial, trabalhei em 4 projetos, participei da comunidade e a partir de um certo ponto eu estava intrigado, falei, pera um instante só, o que garante que o impacto seja bom? E eu comecei inclusive a gerar uma discussão na comunidade, uma discussão de caráter ético, de um caráter filosófico, sobre que elementos que a nossa comunidade de consultores tinha para avaliar o que era um bom ou melhor ou pior impacto. A gente estava em acordo sobre a questão de valores, a gente estava em acordo sobre a questão de ética, de prioridades políticas, sociais? Não. Então, na verdade, e é isso eu percebi com o tempo, acho que o impacto que realmente interessava ali era criar uma startup e essa startup virar um unicórnio. Ainda mais porque alguns dos exemplos mais queridos da coisa exponencial, vamos pegar o Uber, por exemplo, que aliás muita gente adorava sem prestar atenção no impacto. Qual é o impacto de um Uber? Qual é o impacto de um serviço que não paga impostos? Qual é o impacto de um serviço que concorre deslealmente com um serviço que já está regulamentado, etc. Qual é o impacto disso? Ninguém se preocupa porque é Picabu, né? Tanto faz, eu não quero saber, o que me interessa é pagar menos e sentar no banco de couro. Pois bem, o Uber, para minha alegria, a empresa inteira está sofrendo o impacto do comportamento completamente indefensável, antiético, truculento, sexista dos seus executivos. O cara foi forçado a sair, em Londres os caras também estão sendo caçados. Impacto. Quando você só pensa no bottom line, quando você só pensa ali no Excel, quando você só pensa no ROI,
né, no impacto financeiro, no retorno, você pode não estar levando em conta o que a gente chamaria de externalidades, que pode ser desde o impacto ambiental, o impacto social, o impacto jurídico, seja o que for. Então vamos pensar, por exemplo, uma empresa, um executivo lá, para bater a meta e ganhar o bônus, ele passa por cima de toda a legislação ambiental. Isso vai dar uma encrenca fenomenal. O outro executivo, também para concorrer ao bônus, ele vai passar por cima de toda a legislação trabalhista e vai sacanear os empregados. Por quê? Um vai sofrer processo ambiental, mas isso não impacta no bônus. O outro vai gerar uma série de processos trabalhistas, mas isso não impacta no bônus. E se impactasse? Essa é uma proposta que me intriga. Como seria o mundo se as empresas começassem a calcular o bônus com relação às externalidades que um executivo causa? Quantos processos, e aí talvez um bom critério seja até o número de processos que o seu comportamento gera, né? Como seria, será que os bancos procederiam de outra maneira? Será que as startups que estão aí com growth hacking iam pensar duas vezes? Isso já está acontecendo. As externalidades já estão traduzindo de uma maneira científica, a água já está batendo na bunda, não só apenas porque o mar está subindo por causa do aquecimento global, por causa de reações em cadeia de furacões, né, ou de refugiados entrando na Europa por causa do impacto de guerras. O impacto já está batendo na porta de todo mundo. Durante algum tempo a gente pôde viver ou como crianças que brincam de picabu, ou como adolescentes que acham que são imortais, né, que têm um fígado indestrutível, ou que eles vão viver para sempre. Né? Muitos de algumas invenções, por exemplo, máquinas barulhentas como essa que aumentam o footprint de carbono, ninguém podia imaginar o impacto que elas estão tendo. O buraco de ozônio está voltando a aumentar por causa do impacto da produção de PVC na China. A gente vive num mundo interconectado e a gente está se comportando como criança, como adolescente, que é cego para aquilo que acontece em decorrência das nossas escolhas. Então eu quero fazer um convite e eu quero agora diretamente Tiago Baeta, Marta Gabriel, Bia Granja, todo mundo que gerencia grandes eventos, que faz curadoria, incluam esse tipo de discussão, porque é mais do que hora. Eu tenho feito inúmeras palestras sobre ética, inúmeras palestras sobre critérios para avaliar ou não, mas o impacto tem sido reduzido por quê? Porque a gente tem brincado de picabu. A gente tem fechado os olhos e achado que lá no futuro, em algum momento, a gente vai conseguir resolver. Se você pegar o próprio pessoal da Singularity, de quem eu já ando me afastando, eles dizem, não, quem quer mudar o mundo não lê as notícias, porque as notícias são muito negativas, que é mais ou menos o mesmo discurso do Trump. Como assim não ler notícias? Né? Como assim você fechar os olhos por impacto do que está acontecendo? E eu vou dar o link aqui também do rodapé desse e-mail. Eu acabei de ler um livro extremamente interessante chamado Escala, do Jeffrey West, que não só trata da questão da complexidade, mas ele trata também do como o impacto das coisas cresce. E o que está acontecendo é que, embora a gente fale de tecnologias exponenciais, o impacto do nosso modo de vida é super exponencial. E, como já disse um prêmio Nobel de Economia, aquele que acha que a economia pode crescer exponencialmente num planeta de recursos finitos, ou é louco, ou é economista, ou é um singularista, né? Então, nós estamos expandindo super exponencialmente um modelo que já está esgotado. Só para reforçar, em agosto saiu uma reportagem na Forbes muito interessante dizendo o seguinte: dia 3 de agosto, a humanidade esgotou tudo o que a Terra poderia oferecer de maneira sustentável. 3 de agosto. 3 de agosto, faz um mês e tanto, 2 meses. Quer dizer o seguinte, desde agosto a gente está entrando no vermelho. A Terra não consegue se recuperar do que a gente vem consumindo desde então. Para piorar um pouco mais as coisas, para você que ainda acha que a tecnologia vai salvar tudo. Durante a evolução toda humana, a gente tinha um footprint mais ou menos razoável. A gente é um bicho econômico, a gente gasta o mesmo que uma lâmpada de 150 watts. Um caçador-coletor, um Yanomami, 150 watts. Hoje, em média, um cidadão do planeta consome
30 vezes isso. 30, ele requer 30 vezes essa energia. Se a gente estiver rumando em direção ao padrão norte-americano, 100 vezes isso. Então imagina um mundo que tem 10 bilhões de habitantes consumindo 100 vezes o que ele deveria consumir num planeta que não tem para onde escapar. Então, meus caros, não é uma discussão legal. Eu sei que é legal viver como se a gente fosse um adolescente, que não existe amanhã, ou que tudo um dia vai se resolver. Não. Ao invés de pensar nas tecnologias exponenciais, que é hype, é vapor, é praticamente um culto, vamos pensar nos problemas super exponenciais que a gente está causando e como que, volto para a questão das empresas, será que se as empresas começarem a criar uma maneira de recalcular o bônus com base nas externalidades que um executivo causa, eu quero ver se isso não muda de um mês para o outro. Essa é uma solução modesta, mas, por favor, Tiago, Bia, Marta, Sandra, me chamem para falar ou chamem alguém para falar enquanto há tempo, se é que há tempo. Eu venho falando disso faz um tempo razoável, mas com baixo impacto. Raríssimos, caríssimos, muito obrigado pela atenção. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa e até a próxima.